Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast, o nosso ponto de encontro semanal. Toda segunda-feira cedinho tem episódio novo na área para que a gente possa falar sobre tudo que há de mais relevante para quem trabalha em gestão de pessoas. Portanto, se você é RH, ama RH, está estudando recursos humanos, sinta-se em casa. Este é o nosso espaço e esta é a nossa comunidade. Falando em comunidade, como vocês já sabem, a gente tá com uma comunidade cada vez mais crescente, né, nas mídias sociais e tudo mais, cada vez mais gente também acessando o rhpravocê.com.br, e aí é claro que eu deixo o convite para você fazer parte de tudo isso, acessar a nossa plataforma de conteúdo, que é capitaneada pela Gabriela Ferigato, que vai participar do nosso episódio de hoje. Lá você vai encontrar muitos conteúdos exclusivamente produzidos para você, tanto produzidos pela nossa área de redação, quanto também na área de collab, né, produzidos pela comunidade de RH, que são leitores, gente que ama RH, que está estudando RH. Tem os nossos colunistas também, tem o branded content de marcas parceiras, as marcas que ajudam a fazer do RH para você uma realidade. Então tudo isso você pode encontrar por lá e também, claro, deixo o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente está em todas elas, né? YouTube também e no LinkedIn, onde a gente já tem lá uma comunidade de mais de 80 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias por lá. Portanto, fica o convite de fato para você fazer parte desse grupo e dessa comunidade para que a gente possa cada vez mais ir enriquecendo um a vida do outro. Combinado? Episódio de hoje a gente vai falar sobre processos seletivos com candidatos anônimos. É isso mesmo. A gente sabe que esse é um assunto palpitante, digamos assim, que pode gerar dúvidas. Muita gente é apaixonado por esse tipo de processo seletivo diferente, que busca de fato priorizar a inclusão, diversidade e tudo mais, ou eliminar algum tipo de viés consciente ou inconsciente. Mas é claro que esse tipo de novidade, digamos assim, gera algumas dúvidas, gera algumas questões que são importantes a gente debater, e quem vai elucidar tudo isso para a gente, quem vai ajudar a gente a entender melhor toda essa jornada, como construir um processo de seleção com candidatos anônimos, é a Pida Lamin. Ela é Head de Pessoas e Cultura do Sírio-Libanês e eu agradeço imensamente pela sua participação, Pida. Prazer estar aqui com vocês, Daniel. Me sinto muito honrada de poder estar compartilhando com toda essa comunidade. Vai ser um prazer. Que demais, privilégio todo nosso, Pia. Participa também com a gente hoje, como eu falei já, a Gabi, a Gabriela Ferigato, que é editora do RH para você. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Dan? Bom dia, Pida. Prazer tê-la aqui com a gente. Com certeza a gente vai ter um benchmark muito bacana hoje. É isso aí, benchmarking é a palavra do episódio de hoje. É isso aí, como eu falei, quando a gente fala de processo seletivo com candidatos anônimos ou qualquer outro tipo de processo seletivo que busque eliminar ou mitigar qualquer tipo de viés, a gente sabe que muitas perguntas são levantadas em relação a isso, tanto perguntas do ponto de vista prático mesmo, quanto até perguntas conceituais, né, do porquê existir esse tipo de processo, por que a gente precisa fazer assim, para corrigir tais vieses conscientes ou inconscientes. E é por isso, Pida, que eu queria já estender a minha primeira pergunta para ti, justamente sobre isso, assim, qual é a origem de um projeto como esse, de um processo seletivo feito de maneira anônima e tudo mais, qual foi a dor que o sírio-libanês sentiu para que houvesse a necessidade ou a vontade de adotar esse tipo de processo? Muito legal a tua pergunta. Eu acho que a dor é a dor que todo mundo está vivendo, né? Nesse mundo onde a gente tem sido desafiado cada dia mais a ser mais diverso e a ser mais incluso. E
a gente vem aí trabalhando, muitos dos grupos, aqui a gente tem 5 grupos de afinidade, trabalhando as minorias, e aí minorias a gente sabe quais são, né? As minorias, seja de mulheres e homens, em posições de liderança, em posições diversas dentro das instituições ou das organizações. A gente tem trabalhado muito a questão de gerações, que cada vez mais trabalham juntos no mesmo espaço. A gente tem trabalhado muito as questões de inclusão também para as pessoas com deficiência, de etnia, e assim por diante. Então, dentro destas discussões que tem sido pauta recorrente dentro da nossa instituição em especial, surgiu a necessidade da gente também ter alguns processos anônimos para eliminar vieses inconscientes, na sua grande maioria, né? Por quê? E isso não são ações isoladas, né? Porque quando a gente olha, fala, putz, achei a solução para os meus problemas para a diversidade e inclusão. Muito pelo contrário, gente. Isso é tema complexo, e para tema complexo não tem bala de prata. São várias ações que a gente precisa trabalhar. Uma delas é o que a gente tem pilotado dentro do Círio, que em parceria com a JobCam, nós temos feito aí processos de entrevistas anônimas até a escolha do candidato, o que tem nos trazido bons indicadores de que nós estamos no caminho correto para aumentar o processo de diversidade e inclusão dentro do Sírio-Libanês. E aí a gente começou a pilotar. E quando a gente fala pilotar, a gente vai pegando adeptos, né? Quem são as pessoas que sempre têm aqueles early adoptions, né? As pessoas que rapidamente elas falam, puta, eu quero testar, eu quero ver. Então você vai pegando esses aliados para colocar em pauta temas que você precisa trabalhar. Perfeito. Gabi? Legal, Pida. Eu queria que você explicasse pra gente, como o Dan comentou, ainda é um tema novo, tem esses early adopters, mas ainda o mercado está sentindo, vendo como aplicar, se funciona para a empresa, se a diretoria aceita, se a gestão, se funciona para a gestão, porque eu acho que pode vir, né, de alguma área, mas precisa ter um consenso que vai funcionar para a empresa, né? Até depois, se você quiser contar um pouquinho pra gente se isso partiu do RH e a empresa realmente comprou a ideia, achou que funciona, mas eu queria que você explicasse pra gente como que funciona cada etapa. Vocês decidiram criar esse projeto, né? Pediram auxílio para a JobCam, e aí como que funciona cada etapa? Assim, do comecinho que se abre uma vaga até o finalzinho, né? Que eu estava vendo que tem os avatares, né? Tem todo esse processo de etapa de entrevista também, desde a triagem do currículo até essa etapa de entrevista, que ainda na entrevista tem os avatares, mas eu queria que você explicasse pra gente passo por passo, para que o pessoal conseguisse visualizar como que funciona todo o programa. Muito legal. Então, assim, a gente começou dentro de uma discussão nesses grupos de afinidade. E dentro dos grupos de afinidade como é que a gente traz mais pessoas desses grupos minoritários para dentro da instituição. E a partir daí, num grupo multidisciplinar, e aí isso é muito legal, porque não é só a iniciativa do RH, é uma iniciativa que vem de um bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Começa-se uma discussão, e uma das questões era como é que a gente pode trabalhar melhor com o processo de atração, de trazer mais pessoas para a instituição que representem todos esses grupos minoritários e que a gente consiga eliminar esses vieses. E aí começou nesta diretoria de compromisso social, e ela falou, poxa, eu quero fazer meus processos seletivos a partir de agora, usando entrevistas anônimas. E aí também tem uma outra coisa muito bacana. Os gestores foram chamados para fazer essa discussão, para entender. Ali também a gente foi falar dos briefings, ou seja, quando você está definindo, eu não posso então fazer uma entrevista anônima se eu quero que todo mundo venha da escola X, que todo mundo seja fluente em inglês, por exemplo. Se eu começar a delimitar
eu já tenho dificuldades para botar um processo como esse. Então, essas foram discussões importantes feitas lá atrás. Na verdade, era para desempenhar bem este papel. Quais as competências que precisam ter? E aí a gente fala muito mais de competências de entrega para o sucesso daquela posição do que a gente já começar a definir escola, definir se é homem, se é mulher, definir se teve experiência internacional ou não teve, e muito mais o que você precisa para que a pessoa tenha sucesso e para que a empresa tenha sucesso. E a partir daí, com certeza, você, então, coloca uma entrevista dentro deste processo. Então, começa lá na definição do briefing da posição, focada em competências, e aí, depois disso, a gente traz, e aí criam-se, né, as entrevistas, seja a gente prepara o gestor, prepara o time de seleção do RH, porque o RH também tem uma prévia de garantir que ele está tendo ali a diversidade necessária, de que o foco está pautado em competências, que o entendimento da realização daquela posição, ela vai ser efetiva para que a empresa tenha sucesso e a pessoa tenha sucesso, e aí a gente começa a etapa aonde os gestores vão participar dessas entrevistas. A gente está já pilotando também dinâmicas de grupo anônimas, aonde essas dinâmicas estão focadas em competências, e aí você não escuta, né? A voz, ela é uma voz mecanizada, que você não consegue identificar se é homem, se é mulher, você também não vê o rosto das pessoas, não tem um foco de saber aonde foi a escola que aquela pessoa fez, qual que é o seu passado, aonde ela mora, essas coisas todas são isoladas do processo até o final. E o que a gente aprendeu também ao longo deste ano que a gente está aplicando, em especial, que também, depois que a gente fecha essas posições, né, os grupos minoritários, eles são destacados. Então, você imagina que, neste ano que nós fizemos o processo, a gente já contratou 60 posições neste modelo de entrevistas anônimas. Dessas 60 posições, quase 90% foram mulheres. E mais da metade foram pessoas autodeclaradas negras ou pardas. E quase 30% LGBTQIA+. Então, quando você olha para estes resultados, você vê que os grupos minoritários estão ali representados. Uau, que fantástico. Os números são incríveis, Pira. E eu queria te perguntar, porque você falou que é muito de um movimento bottom-up, porque é claro que a gente percebe as demandas que a gente está precisando ter equipes de trabalho mais diversas, mais enriquecidas do ponto de vista cultural, de background cultural, social e tudo mais. Mas também é fato que a gente precisa do envolvimento, como a Gabi falou, quer dizer, a alta liderança também precisa comprar a ideia, e é fundamental que a cultura organizacional converse com a ideia de isolar os vieses inconscientes também. Então, acho que tem um trabalho de cultura muito grande. O desafio de RH, nesse sentido, é ouvir ouvir o capital humano, mas também alinhar tudo isso com estratégia, com alta liderança, com tudo isso. Eu queria que você... E aí você falou assim, tem os early adopters, e aí, obviamente, imaginei, tem também algum tipo de resistência, quer dizer, como lidar com isso dentro da empresa. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse desafio, porque a gente está aqui falando para muitos RHs, a gente tem uma audiência de milhares de RHs, normalmente profissionais de RH ou executivos de RH, que estão ouvindo e falam assim, pô, legal, mas isso eu não consigo implementar na minha empresa, por isso, por aquilo. Mas eu acho que não é bem assim, eu acho que tem um trabalho a ser construído em termos de cultura, alinhamento estratégico e ouvir o capital humano. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do desafio do Círio, do seu desafio em relação a tudo isso, Pida.
Excelente. Eu acho que o ponto mais importante aqui é, na hora que você conquista os early adopters, é você fazer com que eles sejam os grandes embaixadores. E aí você começa a mostrar números e efetividade e sucesso, né? Então, assim, de todas essas posições, foram mais de 200 pessoas abordadas, 60 pessoas contratadas. Aí você começa a ter os outros gestores que querem participar do processo. E aí você tem um movimento interno, que você falou de cultura, é super importante, né? Porque quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de crenças que foram cristalizadas ao longo de muito tempo e que a gente foi vivendo e que às vezes a gente nem questiona por que eu faço desta forma. Então, quando você começa a introduzir um processo como esse, as pessoas começam a perguntar, ué, por que eu defino no começo, na largada, que é melhor eu ter pessoas de um determinado lugar, e de um determinado lugar, fatalmente, eu vou ter pessoas iguais. Então, como é que eu vou focar em competências? E começo a ver sucesso disso. Né? E aí você coloca estas pessoas para falar com outras pessoas, com outros gestores, para falar do sucesso que ele está tendo no processo e também para falar de oportunidades de melhoria do processo. Por exemplo, vou te contar aqui, a gente teve dessas contratações todas, a gente percebeu que era um momento que a gente tinha que criar um momento revelação, mesmo antes da pessoa chegar. E olha que interessante, no momento revelação, nós não tivemos nenhuma desistência. O momento revelação é quando eu conto para o gestor e apresento quem é o meu avatar do outro lado e quem é o meu gestor, que eles também não se reconheciam. E não teve nenhuma desistência de nenhum dos lados, e isso começou a aumentar o número de engajamento. Porque quando a gente trazia, sem fazer esse momento revelação antes da admissão, a gente percebia que faltava um pouco da conexão. Lembrando que nós somos seres sociáveis, né? Então, assim, a gente gosta de olhar no olho, a gente gosta de tomar cafezinho, a gente gosta de ver a pessoa. E aí, isso começou a mostrar que a gente precisaria colocar no processo este momento revelação, que vale para os dois lados, né? Que vale para ver se, será que de fato tudo que eu ouvi, tudo que eu vi, realmente faz sentido para mim, dos dois lados? E a gente também tem tido muito sucesso nisso. E aí a gente começou a estender. Hoje eu já tenho mais 5 diretorias, além daquela que foi o nosso grande piloto de compromisso social, fazendo seus processos com as entrevistas anônimas, né? Então, aqui tem muito de você quebrar os vieses, de você focar o processo em competências, de você falar do briefing da posição, desafiando o modus operandi que porventura pudesse estar instalado, de você ouvir outros gestores que experimentaram e o que ele tem tido de sucesso neste processo, e de você mexer em todo o processo de onboarding, de chegada desse novo colaborador, para que ele, de fato, esteja bastante integrado e tenha espaço dentro da instituição para que ele tenha sucesso e que a gente avalie esse processo da melhor maneira possível. Irei justamente te perguntar agora quantas diretorias hoje estão usando a metodologia. Você falou, então, são 6? Isso, inicial, exatamente. Além da compromisso 5. Social, a gente já tem outras 5 diretorias experimentando o processo, adequando o processo. Bacana. E aí você falou dessa quantidade imensa de contratações já neste ano, usando a metodologia, né? E aí eu queria perguntar para você... como que funciona a questão de cargos? Para esse tipo de metodologia, há cargos específicos? Por exemplo, analista, ou vocês já conseguem imaginar essa metodologia para cargos de gestão, todos os tipos de hierarquia? É uma metodologia que funciona para determinado cargo ou não? Essa metodologia, a ideia é justamente porque a gente fala muito de vieses, a gente fala muito de inclusão, o que hoje se debate bastante é que muitas empresas estão conseguindo trazer a diversidade, mas ainda não conseguem trazer para os cargos de gestão. Ainda há necessidade de ter mais diversidade em cargos de gestão. Então, eu queria perguntar para vocês justamente isso. É uma metodologia que já funciona para todos os tipos de cargo? Como vocês olham para isso?
Aqui vale para todos os cargos, tanto que dessas 60 posições que eu te falei que nós fechamos com este processo, metade delas eram cargos de liderança, desde líderes, coordenadores, gerentes, então a gente fez para qualquer cargo. Bacana, bacana. Gabi, pode falar, pode continuar. Não, eu ia perguntar como que foi a recepção realmente das lideranças da empresa com todo esse resultado, né, com esses números, porque acho que quando a gente cria um projeto, é necessário mostrar, né? Então, como tem sido mesmo esse processo de mostrar o retorno e continuar com a metodologia? Isso a gente tem falado muito internamente e é impressionante, viu, Gabi? Porque para você ver como o mercado está sedento desse tipo de informação, né? Porque está todo mundo vivendo esta grande transformação. Se você olhar, por muito tempo, né, nós fomos organizações muito moldadas e falar de diversidade e inclusão é uma premissa para a inovação. E falar de inovação, todas as empresas estão vivendo esse desafio de como é que eu inovo. E chegaram à conclusão de que para inovar, cada vez mais você tem que ser diverso. E para ser diverso, você tem que trazer pessoas com diferentes mindsets, diferentes formações, diferentes modos de ver o mundo, né? Então, a gente está, na verdade, vivendo um grande ciclo, que é um ciclo de negócio, né? Que é um ciclo de posicionamento. Então, quando você considera isso, é aquela coisa de como é que eu, como gestor, vou de fato estar fazendo com que o meu negócio seja um negócio inovador, que precisa de pessoas diversas e que essas pessoas diversas precisam estar acolhidas, ouvidas, né? Porque por muito tempo também a gente falou de diversidade, mas a gente trazia pessoas diferentes e essas pessoas eram engolidas, né, pelo sistema que já estava ali enraizado. Então, por isso que a gente nunca se falou tanto de transformação cultural dentro das organizações, porque falar de inovação é falar de transformação do modus operandi que a gente sempre esteve. Então, aqui dentro, a gente tem discutido muito isso, né? Em especial num ambiente que segue muitas regras, num ambiente que zela por muitos procedimentos. E aí o que a gente tem dito é: a gente tem que seguir regras, tem que seguir procedimentos, não dá para inovar, né, na forma de você fazer quando você está com uma vida na mão, mas o ponto é como é que eu melhoro este processo, como é que eu dou voz, como é que eu entendo as pessoas, como é que eu trabalho cada vez mais num time multidisciplinar. E aí, tudo isso exige que a gente esteja neste patamar de fato, ter pessoas que representam tudo que a gente atende, tudo que a gente toca dentro do processo de vida. E se você olhar, a nossa essência como sírio-libanês, o sírio, ele nasce, né, há 100 anos atrás, por um grupo de mulheres, quando mulher não podia nem votar. E elas, então, se juntam para devolver para a cidade de São Paulo o acolhimento que a colônia sírio-libanesa teve ao chegar no Brasil. E queriam entregar para a cidade um hospital de excelência e que pudesse atender a todas as classes sociais. Então, pensa, a nossa essência já é uma essência diversa, já é uma essência de acolhimento, já é uma essência de integralidade. O que a gente tem feito é trazido para a pauta cada vez mais aquilo que está no nosso propósito, que está na nossa essência de vida. Pida, eu queria te perguntar, para a gente finalizar, a gente já está chegando no nosso limite de tempo, mas eu queria te perguntar assim, sobre os desafios, né? Sobre aquilo que pode não dar tão certo assim, ou alguns pontos de atenção ao longo desse processo, porque a gente sabe que os processos seletivos que são feitos de maneira tradicional, eles são uma zona de conforto, né? O gestor, o RH, sabe mais ou menos o resultado que aquele processo vai trazer e tudo mais, e quando a gente fala de um processo anônimo, né, de entrevistas anônimas e tudo mais, você está muito mais aberto, eu imagino, a um erro, né, a uma possível contratação que pode não funcionar, que a coisa não acontece e tudo mais. Tudo isso porque
obviamente está conectado com a questão da diversidade, da inclusão, dos valores da companhia, que são muito importantes, e justamente é tudo isso que vai fazer a riqueza da empresa do ponto de vista cultural, social, de inovação e tudo isso que você falou. Mas eu imagino que haja alguns pontos de atenção, quer dizer, o que pode, ao longo desse processo, não funcionar tão bem, o que o RH precisa prestar atenção na hora de compor um programa como esse, junto com um parceiro, como foi o caso do Sírio, só para que a gente também possa entender que que tem que ter uma tolerância ao erro, digamos assim, nesse processo, assim como em qualquer outro processo seletivo. Super sua pergunta, porque é exatamente isso. O desafio sempre do novo é o desafio de você acreditar que você precisa testar. E testar significa que você precisa avaliar tudo o que você está fazendo. E muitas vezes você vai errar, você vai ter que voltar e esse erro precisa ser analisado. Onde é que a gente errou? O que faltou aqui? Precisa ter uma consciência muito forte de capacitação, porque você vai lidar com novas capacidades que até então não estavam instaladas, como você mesmo disse, a gente estava acostumado a fazer de uma forma e a gente vai fazer de outra. Então, você precisa ter uma equipe de atração muito bem capacitada, entendendo quais são as etapas, quais são os ganhos, quais são os riscos e como é que você avalia esses ganhos e esses riscos. Uma equipe de business partners, se você tiver, que faz a intermediação entre a área de atração e o demandante da posição, para poder desafiar naquilo que eu estou botando como pré-requisito para as posições e para que cada vez mais esteja focado em competências, e essas competências, sejam elas técnicas, sejam elas comportamentais, que é para o sucesso dos dois lados, do que eu preciso, e muito menos naquilo que são os pré-requisitos que a gente acostumou a falar de pré-requisitos ao longo do tempo. Depois, a gestão precisa também ser capacitada daquilo que ela está avaliando como competência, porque é muito mais fácil eu olhar e achar alguém igual a mim ou que tem a mesma experiência que eu, né? A gente ouve muito isso, né? Então, por exemplo, eu vou ser jornalista, o cara tem que ser jornalista de RH, tem que ter passado por essas experiências. Não, cara, eu preciso de alguém que saiba fazer boas perguntas, alguém que tenha a capacidade de escuta muito forte. Então, é sobre isso que a gente está falando. E é muito mais difícil avaliar competências do que avaliar pessoas que tiveram as mesmas experiências que eu. Então, esse é um baita de um desafio. O outro desafio é o desafio de chegada dessas pessoas, do quanto que você dá espaço para que o diverso esteja ali, do quanto que você cria oportunidade aonde as pessoas vão de fato trocar. Eu vou ouvir, né, pessoas que vieram de outros segmentos, que têm outras experiências, pessoas que trazem outras histórias de vida, como é que isso se combina para que a gente possa, de fato, tirar o melhor deste processo de diversidade, para que isso aporte para aquilo que eu quero ver. Então, assim, não tem bala de prata. Esse é o ponto. A solução, a entrevista anônima, não é a minha solução para o processo de diversidade e inclusão que eu quero crescer. Ela é uma peça que vai me ajudar a impulsionar esta discussão dentro da instituição. Mas eu preciso ficar o tempo inteiro olhando. E os indicadores, né? E os embaixadores. E quem que vai falar sobre isso? Quem que vai analisar? O que eu posso voltar deste processo? E assim por diante. Nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo neste processo. Estamos tendo bons resultados, né? Mas, por exemplo, desses 60, 2 não deu certo no período de experiência. É um número pequeno? É um número pequeno. Se a gente olhar que 58 deram muito certo, estão aqui com a gente, ocupam posições e tudo mais. Mas o que aconteceu com esses 2? Como é que a gente... Então, é avaliar cada uma desses novos indicadores que vão despertando para nós.
Perfeito, Pida. Eu quero te agradecer imensamente pela participação no podcast de hoje, no RH para você Cast. E obrigado mesmo por ter compartilhado. Como você falou, né? É uma jornada de aprendizado. Todo mundo está aprendendo. E o fato de você compartilhar um pouquinho das dores e delícias dessa jornada de aprendizado que vocês estão construindo e trilhando no Sírio, com certeza vai ajudar muitos outros RHs que estão nos ouvindo. Então eu quero agradecer por você ter compartilhado isso com a gente hoje e desejar muito sucesso para você, Pida. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês e nós estamos à disposição, não só de vocês, como da comunidade, para que a gente possa ir nessa jornada de evolução no processo de inclusão e de diversidade que o mundo precisa muito, que a gente possa contribuir. Com certeza. Gabi, obrigado por ter tirado um tempinho para participar do episódio de hoje também. Obrigada, Dan. Obrigada, Pida. Foi um prazer. Foi um prazer, Gabi. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com a Pida Lamin, Head de Pessoas e Cultura do Sírio-Libanês. Quem participou comigo hoje foi a Gabriela Ferigato, a Gabi, editora do RH para você, e a gente falou sobre processos seletivos com candidatos anônimos. Bem legal, né? A pauta e todos os insights e ensinamentos, digamos assim, trazidos pela nossa convidada, a Pida Lamin. Eu quero deixar o convite aqui para você assinar o feed do nosso podcast. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do seu tocador por aí. A gente está no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no SoundCloud, no YouTube também. Você pode se inscrever no canal do RH para você no YouTube. Assim, sempre a gente vai estar em contato quando tivermos episódios novos publicados, como eu disse, mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho com um episódio novo na área para a gente começar bem a semana, beleza? Aliás, já desejo uma ótima semana para você. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.